Você se recusou a fazer o bafômetro? Foi submetido ao teste e acabou se recusando e recebeu na sua casa um auto de infração, tendo que pagar uma multa basicamente no valor de R$3.000, inclusive com 12 meses de suspensão do seu direito de dirigir? Então assista esse vídeo até o final, porque ele vai ser muito importante para você. Esse tema, essa situação tem acontecido muito nos últimos meses, tá? Então é importante que você saiba desses seus direitos, porque muitas das vezes a gente acaba se encontrando nessa situação e pelo nervosismo, por não saber, acaba deixando passar e toma essa penalidade que é com certeza absurda. Já peço para que você deixe seu curtir, né? Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Douglas Granger Cardoso, faço parte da equipe do Arte Moral Advogados e hoje eu vim tratar de um tema que desde 2016 ele vem sendo bem comentado, tá? Principalmente nessas últimas semanas, últimos meses, que é a questão da recusa de realizar o teste do bafômetro. Como a gente consegue argumentar em cima disso? É permitido ou não a recusa? Bom, lá no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o artigo 165. Esse artigo 165, eu peço licença para ler para vocês. Ele fala o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima, e a penalidade, que aqui é a questão mais administrativa, multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Essa é a pena do artigo 165, que coloca na condição de quem já está comprovadamente embriagado. Então, aqui ele trata diretamente da pessoa que está sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa, tá? Também tem uma medida administrativa em relação à penalidade do 65, que é o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. Isso acontece na prática, inclusive, automaticamente, naquele mesmo momento, tá? Então, fique sabendo de que, se caso acontecer uma situação dessa, ela está prevista, tá? Se você incide nesse artigo 165, se você está embriagado ou, enfim, foi constatado que você está sob condições de outra substância psicoativa, isso pode acontecer, tá? Em contrapartida, voltando agora, o 165A, ele foi disposto em 2016, foi quando teve alteração, viu uma necessidade de ser um pouco mais rigoroso em relação aos critérios estabelecidos no CTB, porque tinha muito acidente de trânsito acontecendo, muitas pessoas estavam aí sendo submetidas a isso. Então, como uma forma, tá, de precaver esse tipo de situação, enfim, penalizar essas pessoas, viu-se a necessidade de acrescentar um artigo. Porém, é aqui que começa uma complicação, da qual eu não concordo, tá? Da qual a gente tem uma situação aí muito complicada envolvendo esse artigo. O 165A ele dispõe o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, que a gente já vai nele, infração gravíssima e penalidade, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Você que se recusa a fazer o teste do bafômetro, então, pura e simplesmente porque você, simplesmente às vezes não confia no teste, você não quer fazer, é o seu direito de recusar. Você recusa, você sofre a mesma penalidade de quem está comprovadamente embriagado. Isso para mim não tem, é um critério que eu não consigo entender, tá? Mas foi estabelecido. Então o que acontece? A pessoa que está embriagada e toma uma multa de aproximadamente R$3.000, você que está lá, basicamente, vamos supor que você realmente não esteja sob influência nenhuma dessa substância, enfim, mesmo que estivesse, você se recusa, o simples fato de você recusar já gera essa penalidade. Nós vamos ver um pouco mais à frente que tem divergência, tá? Eles trouxeram esse 165A e eles fazem referência ao 277. Então eu vou pedir licença também para ler o 277, porque é muito importante a gente ter a consciência desses 3 artigos que estão basicamente interligados. 277, ele fala que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONFRAN, tá? Que é a resolução 42, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. E o parágrafo 3º fala:
serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no 165A deste Código ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do artigo. Então, o 277, basicamente interligado com o 165 e o 165A do Código de Trânsito Brasileiro, eles entram em algumas contradições com a Constituição Federal, tá? Ao meu ver. Por quê? A pessoa que se recusa vai sofrer a penalidade. Mas o fato de você recusar, você não está produzindo prova contra si mesmo? E a questão da penalidade? A pessoa que está ali do meu lado, ela está comprovadamente embriagada. Ela sofre a penalidade que está disposta no artigo 165. E eu que recusei a fazer o bafômetro, estou no meu direito de recusar. Não estou sob nenhuma influência de álcool, nada, nenhuma substância. Estou absolutamente em condições de dirigir. E eu recusei, eu sofro a mesma penalidade daquela pessoa. Então, para mim, isso acaba gerando um certo desconforto na própria lei. Por quê? É equívoco. Onde está o princípio da proporcionalidade? Onde está aqui o princípio da razoabilidade e a produção de provas contra si mesmo? Isso acaba gerando um desconforto. Então, muitas das vezes, você é parado no trânsito, tá? Ou por uma blitz, enfim, seja lá qual for a situação, e você é submetido a esse teste, a autoridade ela vem até você e fala: você gostaria de realizar o teste do bafômetro, você se recusa. É a partir daí que começa uma complicação diante a realização desse artigo, tá? Por quê? Porque se você se recusa, automaticamente essa autoridade vai te autuar. Te autuando, você já pode ter certeza que você está incidindo, você vai ser penalizado com aquela multa que fica mais ou menos aí o valor de R$2.900, R$3.000, é uma multa muito alta. Vai perder a sua licença de dirigir, você vai ficar com o carro apreendido, é uma situação muito complicada naquele momento. É interessante saber que você tem medidas administrativas para você se socorrer e você tem medidas judiciais. Normalmente você pode entrar aí com um mandado de segurança, uma medida que você consegue discutir esse ato administrativo que foi lavrado pela autoridade, esse auto de infração, que muitas das vezes, na prática, essa autoridade chega até você e simplesmente fala do bafômetro e não fala sobre mais nada, não te dá outra possibilidade de teste, que está estabelecido aqui, qualquer outro teste que tem, uma diversidade de outros testes para comprovar que essa pessoa está embriagada ou submetida a alguma outra substância. Fica tão restrita ao bafômetro pela facilidade que o artigo 165 deu. É só recusar e a multa está feita. Então isso é muito complicado, isso gera certa raiva das pessoas, com tudo o que se tem diante a lei, e esse é um dos artigos que deixa as pessoas um pouco desconfortáveis, porque basicamente um artigo autônomo, ele acaba tendo uma autoridade por si só. Então tenha muito cuidado sobre isso. O que dá para ser feito? Sempre é importante você saber que não necessariamente precisa se esgotar as vias administrativas para você buscar o judiciário. Então, se você repudia esse ato, se você passou por essa situação, saiba que o mais importante a ser feito é ter esse auto de infração, saber exatamente as coisas que aconteceram. Se tiver testemunha, melhor ainda, mas brigar pelo seu direito com base no que esse artigo fala, tá? Aí eu volto um pouco o que eu falei no começo do vídeo para tratar isso agora. Mas se eu conseguir entrar judicialmente, eu vou conseguir reverter? A gente não pode dar nunca 100% de certeza, até porque esse tema ele é muito, muito, muito controvertido dentro do judiciário. Muitos juízes, entendem de forma diversa dos outros, tá? Então, assim, o importante é você não deixar para depois, você não deixar quieto, entendeu? Porque o que acontece? É uma multa gravíssima, uma infração complicada, você ser colocado como um condutor que estava em estado de embriaguez, sendo que você simplesmente recusou. Esse artigo, ele é simplesmente inconstitucional, deveria com certeza ser discutido isso, porque causa toda essa inconsistência que a gente traz aqui nesse vídeo. Então o que acontece? Qual a importância disso tudo? Você saber exatamente o que está acontecendo naquele momento, você dialogar com a autoridade. Normalmente o teste do bafômetro, cada aparelho tem o seu número. É importante você saber se esse número está contido no auto da infração, porque o que acontece? Pela prática, pelo simples fato de
muitas pessoas estarem recusando, e isso não é uma crítica às autoridades, mas isso é a constatação, elas acabam simplesmente se pautando por oferecer, escutar a recusa e pronto, multa lavrada. Então tomem cuidado com isso, você consegue discutir isso administrativamente, mas também é algo que você tem que saber que normalmente não é levado muito à frente. Algumas pessoas conseguem, sim, é verdade, mas não é a maioria. Então é bom que vocês saibam que judicialmente é possível também vocês brigarem pelos seus direitos. Então é sempre importante você ter um advogado especialista, tá? Que saiba, que conheça a lei, que conheça todas as diretrizes do Código de Trânsito e da prática do que acontece com os recursos administrativos e, enfim, com a parte judicial. Diante disso, eu gostaria primeiramente de agradecer se você escutou até aqui. Espero que esse vídeo seja muito importante para você e para sua vida, tá? Seja como condutor, seja como pessoa, porque pra gente é importante isso, passar para vocês todas as diretrizes do que às vezes fica escondido na lei, tá intrínseco, ninguém sabe, acontece na prática e às vezes a gente fica de braço cruzado porque não sabe como agir. Peço de novo que se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, @DuarteMoralADV, e também no nosso site duartemoral.com, que ali você vai conhecer mais sobre a história de cada advogado que compõe essa equipe e conhecer mais a gente. Então é isso, muito obrigado.